Bem, nós estamos de volta. Esta é a sequência de um seminário e que nós estamos aqui tratando como um curso, o seminário do professor Ariel Fonseca, que veio até Santa Catarina falar de Previdência Social do Brasil, os direitos do trabalhador. E nós estamos fatiando esses assuntos de uma forma bem geral. Isso aqui é um assunto muito complexo, deve se aprofundar aquele que está nos assistindo aqui, mas, enfim, são temas de destaque. Agora, vamos falar de aposentadoria por invalidez, professor. E aí? É outro assunto que requer uma atenção especial por parte de todos nós. A aposentadoria por invalidez. Ela tem as suas peculiaridades que precisam ser conhecidas. E nós temos agora essa questão da aposentadoria por invalidez, de uma possível retorno à atividade. A lei previdenciária diz que o trabalhador aposentado por invalidez não pode retornar à sua atividade. Aí nós temos uma exceção, eu até comentei isso aqui no seminário, o pessoal brinquei, tive que brincar. A lei diz que qualquer trabalhador. Aí o Poder Judiciário tem entendido que se tratar de um vereador, veja, o vereador aposentado por invalidez, ele pode ser vereador. Se a gente trocar em miúdo, isso quer dizer o quê? O vereador não é um trabalhador? Foi aí que o pessoal brincou nessa questão. Entre os dirigentes sindicais havia um que era vereador. Exatamente. Que é vereador. E ele já conhecia, inclusive. Ele fez, realmente, o judiciário reconhece que o vereador é a única categoria, né, que pode ter a aposentadoria e invalidez e voltar a trabalhar. É uma incoerência. E é um tratamento desigual. Fere o princípio da igualdade, um princípio da constitucional. E olha que, originalmente, lá nos anos 40, o vereador nem salário tinha, né? Ele morava na cidade, ele desenvolvia atividades, apenas contribuía para sessões à uma noite. Filantropia. Até hoje, sessões são só à noite. Então. Exato. Bom, mas e aí? E a aposentadoria? A aposentadoria por invalidez, ela ocorre quando a perícia do INSS, o médico da Previdência Social, ele, ao examinar esse trabalhador, ele constata que houve a perda permanente, total, da capacidade laboral daquele trabalhador, daquele cidadão. Então, quando isso ocorre, o próprio perito, ela pode ocorrer, inclusive, inicialmente. Em regra, ela é transformada de um benefício auxílio-doença para aposentadoria e invalidez. Isso já vem com história. Já vem com história, exatamente. Quer dizer, ou seja, poderíamos dizer assim, Marcelo, a perícia constata uma incapacidade, concede o benefício auxílio-doença, seja ele comum ou acidentário, e lá na frente, quando ele vai fazer uma nova perícia, ele chega à conclusão que aquele trabalhador não vai recuperar mais a sua capacidade laboral. Aquela incapacidade se tornou permanente para toda e qualquer atividade. Aí ele transforma aquele benefício em aposentadoria por invalidez. Vai ganhar um valor até maior um pouco, porque o auxílio-doença, tanto acidentário como comum, ele tem um percentual. Ele é resultado de uma matemática da contribuição do trabalhador, que nós chamamos lá no final de salário e contribuição, e aí nós atribuímos um percentual, 91% do salário-benefício. Quando se faz aquela composição do salário e contribuição, que pega todas as contribuições de julho de 94 até a data que está se requerendo o benefício, faz uma média aritmética simples das maiores contribuições, 80% das maiores contribuições desse PBC, período básico de cálculo. E aí nós temos um resultado que chama salário e benefício, e sobre esse salário e benefício tem um percentual, 91%. Aí você, mas por quê? Tirou então 9%, a Previdência tinha 9%, devia ser 100%. Pois é, tirou, alegam aí que seria aquele desconto que ele iria pagar na empresa do INSS, porque ele já não paga no benefício, então cada um dá uma justificativa. Quando você transforma, Marcelo, esse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez, aí ele vai ganhar aqueles 9%, porque é 100% do valor. Quais as implicações? E isso que tem que ter cuidado. Esse trabalhador está aposentado por invalidez, ele não pode voltar a trabalhar. E o que é que a gente vê por aí, Marcelo?
alguns retornando a trabalhar. E aí é um problema social. E que não são vereadores. Que não são vereadores. Perfeitamente. Que não são vereadores. Exato. Ele volta a trabalhar. Poderíamos indagar. Ele retorna ao trabalho por uma ignorância, desconhecimento da lei, ou por necessidade, ou por esperteza. Percebe? Olha como o assunto vaga. Pode ser por ignorância, desconhecimento, pode ser por necessidade, e pode ser também por esperteza. E aí, como a lei é taxativa, diz que se o trabalhador voltar a trabalhar e a Previdência tomar conhecimento, ele perde. Cancela o benefício, suspende o benefício. Mesmo que isso seja por necessidade? Mesmo que seja por necessidade. E pior agora, Marcelo, não só suspende a Previdência Social, se a Previdência tomar conhecimento que esse retorno dele à atividade foi lá atrás, todo aquele período que ele recebeu indevidamente será cobrado, atualizado. Então nós temos situações que esse aposentado em invalidez é surpreendido com uma comunicação do INSS, cessando o benefício, suspendendo o benefício e cobrando os atrasados que ele recebeu indevidamente atualizado. E aí ele se assusta, ele não tem nem dinheiro. Aí ele chama a carta cobrando 50 mil, 100 mil. Olha, doutor, uma pergunta me ocorre. Quando o perito diz você não pode mais trabalhar daqui para frente, ele respeita, digamos, o ofício do trabalhador, porque o sujeito pode estar inválido para fazer uma atividade, mas ele pode se qualificar para fazer uma outra atividade. Você tocou num assunto importante. Então, né? Esse assunto aí envolve até o setor de reabilitação profissional. Nós sabemos que essa questão do benefício, tanto na aposentadoria por invalidez, antes dela, vamos assim dizer, porque o aposentado por invalidez, Marcelo, também ele fica sujeito à revisão da perícia. Tanto é que, outro assunto também muito importante, o empregado, carteira assinada, quando ele se aposenta por invalidez, o contrato dele fica suspenso. O contrato dele não pode ser reincidido. Muita gente faz isso de forma equivocada, não importa quanto tempo. Ele já está aposentado em invalidez de 10 anos, ele tem 60 anos. Até no passado existia uma idade, se ele ultrapassasse aquela idade tanto tempo, aí automaticamente não poderia mais modificar aquele quadro, aí poderia fazer rescisão. Hoje não, ele pode a qualquer momento ser intimado pela Previdência, isso tem previsão legal na lei previdenciária, que determina até que em 2 anos ele passe pela nova perícia. E se aquele período constatar que ele recuperou a capacidade, ele vai voltar para a empresa. De onde saiu daquele ponto. Daquele ponto. Imagine esse trabalhador, Marcelo, afastado há 5 anos na empresa. É claro que a empresa não vai querer, mas ele já tem outro no lugar, ele está desatualizado. Claro. Ele certamente será um desempregado. O senhor até brincou no curso ali, volta, como é que o senhor falou? Volta feio. Isso, velho, feio, desatualizado, desmotivado, gordo, tanto mais. Quer dizer, ele está fora de mercado de trabalho. Então é uma questão muito delicada, essa questão da aposentadoria por invalidez, que aí precisa ter um outro tratamento, analisar como deve ser se comportar. Você veja que nós levantamos aqui 3 situações. Será que é por necessidade? Nós tivemos uma palestra no Rio, na OAB, ministrado por 2 juízes federais, cada um tocou de um assunto, e estava presente conosco um advogado que foi acometido de um acidente gravíssimo, ele perdeu a perna. Então ele se aposentou lá atrás por invalidez. Lá atrás, provavelmente deve estar recebendo um salário mínimo de aposentadoria. E ele estudou, é advogado. E aí, vai ficar ganhando um salário mínimo? Porque se ele voltar e a Previdência descobrir, ele perde aquilo ali. Ele até se manifestou. Ele foi um pouco indelicado na hora que ele que aí abriu para o debate, e ele se levantou e fez uma indagação assim, um pouco indelicada para o juiz que estava trazendo o tema, né? Ele fez: como é que eu faço? Eu morro de fome? Aí trouxe assim, ele disse assim: eu vou preso, porque na verdade ele estava aposentado por invalidez e estava trabalhando. Pela lei, o juiz tinha acabado de fazer a exposição, ele estava recebendo ilegalmente. Aí ele se levantou e disse: eu vou preso, o senhor vai me prender? O juiz, muito educado, uma autoridade em Previdência Social, doutor Fábio Souza, que tem um coordenador de um curso de pós-graduação de Previdência Social em Niterói, ele muito educado, ele disse:
A questão aqui não é ser preso. A questão, se a Previdência descobrir, ela vai cessar o seu benefício. Aí volta, Marcelo, a questão social. Como fica esse trabalhador? Morre de fome? Ganha salário mínimo? Ou então ele vai abrir mão? Abre mão, é um direito dele. Doutor, toda vez que nós falamos de aposentadoria por invalidez, estamos falando de uma aposentadoria temporária. Pode ser, pode acontecer. Porque, lembra que ela pode ser revista em 2 anos, essa perícia? Mas ela, em algum momento, ela pode se tornar... Não. No passado, ela se tornava definitiva. Ou seja, não tinha mais que voltar à Previdência para fazer perícia. Hoje não. Hoje não existe mais essa alternativa. Não existe mais. E a lei cometeu também, para mim, meu ver... Um trabalhador que tem uma parada cardíaca, né? Coloca aquelas pontes safena, aquela tal, faz um... Fica sem condições de trabalhar. E ele tem que voltar, parece que de tempo em tempo, de 2 em 2 anos, né? Fazer a perícia. Ele passa o resto da vida fazendo essa perícia. Hoje, a Previdência ainda não conseguiu, devido à falta de médicos, peritos e tudo mais, ela não tem dado conta dessa situação, mas está na lei. Está na lei. Então, nós temos hoje aposentados por invalidez que ainda não retornaram para fazer a perícia. Mas, como está na lei, pode a Previdência a qualquer momento. São passíveis de uma denúncia. Exatamente. Esse é um problema muito sério na Previdência Social, aposentadoria por invalidez. Outras nuances nesse segmento. Outra questão muito... Inclusive, eu fui indagado aqui, e por um dirigente aqui do sindicato, e eu ia trazer esse tema, terminou que na hora ele não lembrou e eu não falei. Ele veio indagar se uma pessoa, um trabalhador, ele está recebendo uma aposentadoria por invalidez, se a empresa pode suspender o plano de benefício dele de saúde. Isso toda hora nós temos na Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, o TST, já pacificou essa matéria. Não pode, porque na verdade o contrato de trabalho está suspenso. Ele só não recebe salário, ele não há uma contraprestação, não recebe. Mas todos os seus direitos que ele tinha na ela, ele vai permanecer. Ora, e até uma coisa lógica, tudo bem, a gente pode imaginar, mas vai deixar para o resto da vida esse custo para o empresário? Vai ter que deixar. Agora, imagine para o outro lado. Ora, no momento mais importante, ele se aposentou por invalidez, agora que ele precisa. Agora que sim. Aí a empresa vai e corta, então não pode. Neste caso aí, ele também é beneficiário dos acordos coletivos novos? Isso. No momento que ele voltar, ele vai ter todos os reajustes da categoria. Imagine esse trabalhador que está afastado há 5 anos, e agora foi submetido a uma nova perícia, e esse perito constatou que ele tem que voltar. Mas ele se afastou da empresa há 5 anos, o salário dele de 5 anos atrás era 1.000. Se viesse fazendo a recorreção, deveria estar hoje 2.000, vamos assim dizer, um exemplo. Ele vai voltar com salário de 2.000. Entendeu? Vai sofrer todas as alterações do acordo, vai se beneficiar. Quando há, doutor, falência, hein? A empresa termina ou é vendida? Aí é um caso que aí não tem como solucionar, né? Ele vai ficar numa situação delicada, né? Porque ele vai voltar, mas não tem emprego, está falido. Mas eu digo no decurso da aposentadoria. Sim. Como é que fica o seu contrato? O senhor disse que o contrato não é desfeito. Está suspenso, né? Aí vai ficar suspenso. Como é que vai decidir se a empresa sumiu, né? Infelizmente, esse é outro problema no Brasil, né? As empresas... E o que causa estranheza, Marcelo, nessa questão, é a facilidade como esse empregador, ele abre uma empresa aqui, fecha aqui ele abre outra, principalmente no segmento de limpeza, conservação e segurança. É comum no Brasil, ele abre essa empresa, ganha dinheiro, aí daqui a pouco ele está devendo todos os tributos, não dá conta, ele fecha o trabalhador é surpreendido no dia seguinte, vai trabalhar, não existe mais. E já está 3, 4 meses sem salário. Fundo de garantia não deposita nem nada. E aí, pronto, ele vai perder os seus direitos. Esse mesmo empregador vem com outro nome e abre outra empresa aqui. E a Justiça do Trabalho sabe disso. Claro que sabe. E abre lá e a coisa vai, e aquilo ali fica ali. Doutor Moto, para finalizar esse tema, aquilo que eu falei lá atrás, do trabalhador se capacitar para uma outra profissão, isto não é incentivado pela lei. Hein? O sujeito não ganha um prêmio por esse esforço, por essa Você diz na questão da aposentadoria e invalidez. O sujeito está inválido. Eu tenho um conhecido de longa data, já nem sei mais onde anda, nem se está vivo, mas ele era um trabalhador de construção civil, era um azulejista, como chamado, né? E ele perdeu uma perna na obra, no canteiro de obra.
E era um trabalhador que trabalhava, imagina, o azulejo era uma coisa delicada, né? Uma mão de obra de alta capacitação e tal. E ele tornou-se um relojoeiro. Olha. Né? Moço. E eu me lembro, depois eu me perdi dele, não soube o que aconteceu, mas ele estava aposentado por invalidez, mas tinha lá o seu cantinho numa rua lá, que era relojoeiro, né? E sem uma perna. Ele se capacitou, ele fez um curso de relojoeiro e tal. A lei não prevê um incentivo a isso? O sujeito voltar a ser produtivo? Percebe que é uma incoerência da lei, né? Veja só, Marcelo, a sua colocação perfeita. Esse aposentado por invalidez, que agora foi ali e se aperfeiçoou, adquiriu uma nova Sonerou atividade. o Estado. Isso. Não, e outra coisa, Marcelo, ele exerce uma nova atividade remunerada, ele vai contribuir. Claro. Obriga ele a recolher a previdência, obriga ele a pagar tudo. Quer dizer, ele vai dar também retorno. Claro. Força produtiva, consumidor. Claro, é uma coisa, por isso que requer esse tema da aposentadoria primária. Não há. Se ele voltar à Previdência Social, o que existe é antes do reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial, se o perito do INSS, Marcelo, quando aquele trabalhador está recebendo o auxílio-doença comum ou acidentário, perceber que a perda da capacidade dele não foi total. Foi parcial, houve uma redução. E que essa redução, essa perda parcial, pode ensejar ele se enquadrar numa outra atividade. Aí, ele vai fazer o que, o perito do INSS? Vai suspender o auxílio-doença, não vai dar invalidez, porque ele não está inválido totalmente. Sim. Ele vai conceder um benefício que pouca gente conhece. E faz muita confusão com o auxílio-doença acidentário. É o auxílio-acidente. Esse auxílio-acidente é o quê? É um benefício, é 50% daquilo que ele vinha recebendo, em regra, mas ele retorna para a atividade. Ou seja, o INSS, depois dele passar pelo setor de reabilitação, foi lá, fez fisioterapia, e esse assunto, Marcelo, reabilitação profissional, como a Previdência precisa rever o conceito. A praticidade dessa reabilitação. Porque isso aí enseja, veja bem, Marcelo, você vai concordar comigo. Imagine um trabalhador que está no setor de reabilitação, que, não podemos generar, mas pelo Brasil afora, simplesmente ir lá, fazer uma fisioterapia, tal, fica ali a vida toda, a Previdência, porque enquanto ele está no setor de reabilitação, a Previdência está pagando auxílio-doença total, 91%, e fica ali. Aí me veio a Previdência, o perito, nesse setor de reabilitação, chegou à conclusão que, você já recuperou parte da sua capacidade. Vou te devolver para a empresa, o mercado de trabalho, você vai receber um auxílio-acidente de 50%, mas não vai poder exercer a mesma atividade. Você vai ter que exercer uma outra atividade. E isso aí é um outro problema. Porque, veja só... Porque isso trata de aptidão. Exatamente. Convocação. Perfeito. Ela tem que ser compatível com a sua habilidade. Ou, por exemplo, eu era um motorista, vamos pegar o exemplo do motorista, ele pode ser um instrutor, cobrador, mas, poxa, eu vou pegar, e às vezes eu escuto, eu tenho até dificuldade de acreditar, quando eu estou num seminário, ouvindo, conversando com um advogado previdenciário, que ele me conta alguma coisa, com um professor, um juiz, eu fico assim, não dá para acreditar. Caso ele era um motorista, ele era um trabalhador rural, aí pedindo reabilitado ele para ele ser porteiro de um edifício no centro urbano. Imagine. Uma vocação. Sem qualquer. O outro era mecânico, ele foi habilitado para ser cabeleireiro. Ora, Marcelo. Então, amigo, tem que ser compatível. Agora o que eu quero dizer, sabe o que, Marcelo? É uma questão psicológica aí, porque o sujeito que sofreu um dano físico, ele pode estar numa profunda depressão e sem condição nenhuma de assumir uma outra função. Com certeza. E hoje, nesse assunto aqui que nós estamos tratando, hoje a doença moderna, né? O estresse, a depressão, a cobrança das empresas, né? A doença mental, psíquica, psicológica, tudo isso está sendo debatido sobre. Mas olha só, o que eu entendo como setor de reabilitação da Previdência Social, é isso que eu ia registrar. Será que não é mais produtivo, ao invés de a Previdência, através do setor de reabilitação, investir ali no setor de reabilitação, no sentido de que, tudo bem, você vai continuar recebendo, mas eu vou pagar uma faculdade para você. Olha só, Marcelo, faculdade tem um período, 4 anos, 5 anos, ele vai se sentir motivado, claro,
ele vai trabalhar, ele vai produzir, vai trazer retorno, vai trazer divisa. Isso, do que simplesmente dizer assim, não, eu vou te dar 50% do benefício, você vai voltar para sua empresa, você vai fazer isso aqui. Você era motorista, agora você vai ser, aí você, como você falou, psicologicamente, isso vai afetar. Não, deveria ter uma visão mais ampla, na minha concepção, sobre essa reabilitação profissional. Bom, concluímos então este pedaço do tema, que é a aposentadoria por invalidez. O professor falou agora, se voltar a trabalhar, perde o direito, né? Eu me lembrei de um dos personagens do Jorge Amado, do Fulvio Stefanini, numa dessas novelas aí da Gabriela, eu acho que dizia, se casar, perde piculho, né? Não sei se o senhor lembra disso. Ele dizia isso como advogado, né, para os seus clientes, né? Então, neste caso, né, é uma situação complexa, né, porque se voltar a trabalhar, que é uma coisa desejável para todos, perde o direito. Exatamente. Né? O trabalho dignifica o homem. Agora, é interessante nisso, Marcelo, só acrescentando, que mesmo a Previdência suspendendo, porque descobriu que ele voltou à atividade, ele pode requerer uma nova perícia no INSS, porque se a perícia constatar que ele ainda continua, a perícia vai voltar de novo a benefício para ele. Embora vai descontar aquilo lá que ele recebeu indevidamente, vai descontar um percentual. Reconhece o fato, mas... constatando que ele permanece, né? Só que agora ele não vai poder voltar a trabalhar, que ele já passou e ele tem uma dívida com a Previdência ali, que vai ser descontado 30% do benefício. Tá certo. Bom, concluímos este pedaço. Professor, eu vejo aqui que nos capítulos que o senhor elencou aqui, a aposentadoria por invalidez é o 9º capítulo, mas os próximos são todos anexos, praticamente. Né? Envolve um, envolve o outro. Eu vou sugerir ao senhor o que o presidente da federação lhe sugeriu no final da palestra aqui, que o senhor falasse um pouco da desaposentadoria, que é um tema, inclusive uma palavra, né, interessante, né? Como é que se desaposenta alguém, né? Vamos fazer isso no próximo bloco, o último bloco desse nosso curso aqui. Nós estamos transformando esta palestra num pequeno curso sobre Previdência Social e que será disponibilizado para todos aqui na internet e para quem queira conhecer um pouco mais do assunto, em pinceladas, é claro, porque o tema, já tenho dito, é muito complexo, necessita estudos adicionais, mas a gente está aqui levantando os pontos importantes. Vamos para o próximo bloco. O próximo assunto nós vamos falar de desaposentadoria e outros temas gerais que o professor vai ficar à vontade aqui de encerrar este último capítulo.